Olá, aqui quem fala é o professor Abner e nesse vídeo nós vamos resolver um exercício de dinâmica de rotação de corpos rígidos no plano, tá? Então, o problema que nós temos aqui se trata de uma placa fina retangular de lados A e B, tá? De lados A e B e massa M. Essa placa retangular ela tem massa M e ela está suspensa por duas molas, a mola 1 e a mola 2. Ambas fazem 45 graus, aqui com a horizontal, só que uma tem inclinação positiva, outra tem inclinação negativa, né? Mas, enfim, se a mola 2 quebra, né? Se a mola 2 se rompe, vamos determinar, então, a aceleração do centro de massa, a aceleração do centro de massa dessa placa e a aceleração angular dessa placa, né? Porque daí, inicialmente, nós temos uma situação de equilíbrio estático. E quando a mola 2 se romper, nós vamos ter uma situação de dinâmica de corpo rígido, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, as duas primeiras coisas, né? Vamos desenhar o diagrama de corpo livre dessa situação antes da mola se romper e depois vamos e também vamos determinar qual que é o sentido positivo de x, qual que é o sentido positivo de y, né? Qual é a direção x, qual é a direção y. Vamos tirar aí uma informação importante do sistema em equilíbrio estático e depois vamos descrever esse problema, então, a partir do momento que a mola 2 se rompe, que daí a gente tem uma dinâmica aí de rotação desse corpo rígido, que é essa placa fina e retangular. Então, a primeira coisa, vamos determinar aqui, desenhar qual que é o diagrama de corpo livre. Quais são as forças que estão atuando nesse sistema, né? Nós temos a força F1, que a mola exerce ali naquele ponto, nesse ponto da placa, né? Nesse ponto da placa. Nós temos a força F2, que exerce na placa, nesse ponto aqui, e no centro de massa, no ponto G, que a gente define aqui, nós temos a força peso, né? Apontando aqui para baixo. Então, essas são as forças antes da mola se romper, antes da mola 2 se romper. Então, numa situação estática. O que mais que a gente precisa aqui, né? Bem, eu já vou adiantar que a gente vai definir o eixo X sendo positivo para a direita, Y positivo para cima, né? E a outra coisa que vai ser importante aqui para a gente é saber qual que é o momento de inércia dessa placa retangular em relação ao centro de massa. Bem, então esse daqui eu já vou colocar direto, tá? Então o momento de inércia da placa em relação ao centro de massa é o momento de inércia em relação a G, né? Em relação ao ponto G, ou em relação ao eixo que passa por G. A notação que a gente usa para isso é o I barra, isso é igual a 1 sobre 12 vezes a massa da placa angular, vezes A ao quadrado mais B ao quadrado, né? Que isso, enfim, eu não vou demonstrar aqui, vou deixar para vocês procurarem se informar como que obtém, então, esse momento de inércia da placa, tá? Então, como a gente quer a situação em que a mola 2 se rompe, então, dessa situação estática aqui, vamos ver se a gente encontra quem que é F1, que daí a gente vai aproveitar esse F1 lá na segunda parte, quando a gente analisar com a mola 2 rompida, tá? Então, vamos lá. Para a gente fazer isso, antes da mola se romper, vamos analisar, então, essa situação estática. Então, vamos pegar esse sistema de forças e vamos escrever um equivalente, né, o sistema de forças efetivo, que a gente chama aqui, que é uma força, então, resultante atuando sobre o centro de massa, que tem componentes da aceleração A barra x e A barra y, e o binário de forças dado por I barra alfa, né? Esse daqui é o princípio lá de D'Alembert. Aqui eu coloquei, então, o sentido de x positivo que a gente está adotando e o sentido positivo de y que nós estamos adotando, né? E aí vamos no equilíbrio estático, situação que a mola está ali presente, a mola 2 está ali presente, como é que ficam as equações de movimento? Bem, então isso daqui vem lá da mecânica 1, né? Da mecânica 1, que estuda só a estática. Então, no caso da estática, a gente sabe que a aceleração do ponto G é zero, a aceleração total do ponto G é zero, né? Ou seja, as componentes da barra x e a barra y, elas são zero. E assim também é a aceleração angular
alfa, né? A aceleração angular alfa. Tem aquela situação lá da mecânica 1, né? Então, vamos pegar a primeira equação de movimento aqui que eu vou utilizar, é o somatório de Fy, que é desse sistema aqui, né? É igual ao somatório de Fy do sistema efetivo. É igual a soma das componentes Fy do sistema efetivo. Então, desse sistema aqui, quais são as componentes na direção y? Bem, a gente tem o F1 seno de 45 graus, o F2 seno de 45 graus, e a gente tem a força-peso, só que a força-peso está apontando para baixo, então ela é negativa na minha escolha aqui, né? Então, eu vou chamar esse ângulo de 45 graus de θ, a gente tem F1 seno de θ, mais F2 seno de θ, né? Menos W, que é a força-peso, isso igual a zero. Né? Então, colocando o seno de θ em evidência, a gente tem F1 mais F2, que multiplica seno de θ menos W, igual a zero. Por que igual a zero? Porque o A barra Y, aqui do sistema de forças efetivas, né? O A barra Y é igual a zero. Tá? Outra equação de movimento que nós temos é o Fx, né? O somatório de Fx. O somatório de Fx é igual ao somatório de Fx efetivo, né? O somatório de Fx desse lado aqui é igual ao somatório de Fx desse lado aqui. Então, na direção x, nós temos F1 cosseno de θ menos F2 cosseno de θ. Veja que o F2 está no sentido negativo. E não temos mais nada, né? Desse lado aqui. Do lado de cá, nós temos o m a barra x. Só que o a barra x é zero, né? Então, nós temos F1 cosseno de θ menos F2 cosseno de θ igual a zero. Ou seja, F1 cosseno de θ é igual a F2 cosseno de θ. E, então, F1 é igual a F2. F1 é igual a F2. Veja que agora a gente pode obter quem que é o F1 se a gente jogar o F1 aqui nessa equação, né? A gente sabe jogar o F1 igual a F2, né? Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que 2F2, né? F1 mais F1, 2F2, não, desculpa. 2F1 é o F1 que é importante para a gente, né? 2F1 seno de θ menos W igual a zero. Ou seja, F1 é igual a W dividido por 2 seno de θ. Bem, mas a gente sabe que o W é mg, né? A intensidade dele é mg. Então, F1 é igual a mg, onde g é a aceleração da gravidade, dividido por 2 seno de θ. 2 seno de θ. Então, o F1 aqui vai ser importante para a gente na segunda parte desse exercício, tá? Mas aí, só por complementação, a terceira equação de movimento que a gente tem aqui é aquela que tem que valer também, né, que é o somatório dos momentos de forças em relação ao ponto G, em relação ao centro de massa, tem que ser igual a I barra alfa, né, onde alfa é a aceleração angular. No caso, antes da mola 2 ser rompida, a gente está num equilíbrio estático, então está tudo parado. Então, a aceleração angular é zero, né? Então, o que a gente tem em relação ao ponto G? Em relação ao ponto G, nós temos um momento de força de contribuição da força F2 e um momento de força da contribuição de F1. A força-peso não contribui, porque a força-peso já está sendo aplicada no ponto G, já está sendo aplicada no ponto G, então ela não contribui, né? Então, o momento de força, a gente sabe que a definição é R vetorial F, né? Então, o R é o vetor que vai do ponto G até onde a força está localizada. Então, eu defini esse vetor R2 aqui, que ele localiza lá onde está a força F2 em relação a esse ponto G. Então, a gente tem um momento de força da contribuição de F2 é R2 vetorial F2. E, do mesmo jeito, a gente tem o R1, que localiza onde está o F1 em relação a G. Então, é mais R1 vetorial F1, tá? Agora, bem, é só a gente fazer o produto vetorial. A gente sabe que o R2 tem uma componente em X e uma componente em Y. Então, a gente pode escrever ele como R2X I chapéu mais R2Y J chapéu. Isso vetorial A1
F2x, o F2 também tem componente x em y, vetorial 1 F2x e chapéu, mais F2YJ chapéu. E a mesma analogia a gente pode fazer o R1 e para o F1, tá? Então, fazendo isso, nós vamos obter essa seguinte expressão aqui. Se você fizer o produto vetorial aí, você vai obter que a primeira parte aqui vai dar R2x, F2y menos R2y, F2x, tá? Aí aqui mais, esqueci de colocar um mais aqui, mais a segunda parte do R1, F1, R1 vetorial F1, R1x, F1y menos R1y, F1x. Isso igual a zero. Aqui embaixo eu coloquei tudo na forma escalar. Por quê? Porque como o movimento é no plano, então a gente sabe que esse momento de força vai estar na direção z, né? Ele vai estar na direção z. Então, enfim, posso colocar tudo na forma escalar. Se fosse um movimento tridimensional, aí não poderia, né? Não poderia, mas como é um movimento no plano, eu posso fazer isso, né? Isso é igual a zero, de novo, né? Porque o alfa é igual a zero nessa primeira situação aqui. Bem, claro, aí o R1x, a componente R1x, ela é negativa, né? Ela é menos A sobre 2, porque essa componente aponta para o sentido negativo do x. O R1y é positivo, aponta para o sentido positivo. O R2x ele é positivo, A sobre 2. O R2y ele é B sobre 2 positivo. Agora, o F1x a gente já discutiu, né? O F1x ele é positivo, é F1 cosseno de θ. O F1y também é positivo, F1 seno de θ. O F2x ele é negativo, é menos F2 cosseno de θ, né? Aponta para o sentido contrário. E o F2y ele é positivo, F2 seno θ, né? Aponta para o sentido positivo aqui, de y, né? Então, isso daqui é mais para a gente complementar, porque essas equações de movimento também, elas vão ser usadas aqui quando a gente romper a mola 2, quando olhar para a situação que a mola 2 está rompida. Olhando para a situação 2, mola 2 está rompida agora, bem, é a mesma, a gente vai fazer as mesmas, usar as mesmas ideias aqui, só que agora a gente vai ter um sistema dinâmico, né? Ele vai estar se movendo, não vai estar mais estático, né? Mas aí, sem a mola 2, então a gente vai, a única coisa que a gente não tem mais é essa força F2, né? E aí isso faz com que o sistema saia do equilíbrio estático e vá para um sistema dinâmico, né? Então, na dinâmica, a gente tem as mesmas equações de movimento. Então, o que a gente vai analisar aqui, de novo, é o somatório de Fy igual ao somatório de Fy do sistema efetivo. Então, Fy agora, sem a mola 2, a gente tem a componente y de F1, que é F1 seno θ. E a gente tem a força-peso, que aponta para baixo, né? Então, a gente tem F1 seno θ menos W, igual a MA barra Y. E aí é outra historinha aqui, né? A gente já discutiu isso, que a gente sempre assume, a princípio, que a aceleração resultante, que no caso a aceleração de centro de massa, seja positiva, que o binário seja positivo também. Então, vamos assumir que o A barra x seja positivo, o A barra y seja positivo, e que o I alfa I barra alfa também seja positivo. Tudo positivo a princípio. E os sinais corretos vão sair com as contas. Vão sair com as contas naturalmente, tá? Então, veja, isso aqui a gente tem para y, para x. Em x, a gente tem F1 cosseno θ, só F1 cosseno θ desse lado aqui, né? E do lado efetivo, a gente tem MA barra x. Então, F1 cosseno θ é igual a MA barra x, onde a força-peso ou a intensidade é mg e F1 é igual a mg sobre 2 seno θ, né? Então, lembra lá, quando nós calculamos lá no início o F1? Bem, a gente vai usar aqui, né? A gente vai usar aqui. Por isso que era importante calcular o F1 lá da situação estática. Então, quem é o A barra x e quem é o A barra y? Bem, vamos fazer o A barra x primeiro, que ele é mais fácil. A gente pode tirar dessa equação aqui, né? Então, vamos lá. O A barra x é igual a F1 cosseno θ dividido por m,
né? F1 cosseno θ dividido por M, né? Onde o F1 é mg sobre 2 seno θ, isso daqui multiplicado por cosseno θ, dividido por M, né? Então, a gente vai ter aqui o M vai cortar com M, e isso vai ser igual, então, a G. Aí eu vou passar esse cosseno θ lá para baixo, tá? Daí vai ficar G sobre 2 tangente de θ. Mas θ é 45 graus, né? Lembrar aqui que θ é 45 graus. Tangente de 45 graus é 1, tá? Então, A barra x é G sobre 2. G sobre 2, tá? Então, a gente já encontrou a componente x da aceleração do centro de massa. Então, a barra y agora. A barra y vai vir desta equação aqui, né? Então, nós temos F1 seno θ, tá. Então, vamos lá. O A barra y é F1 seno θ menos mg, isso dividido por m, né? Então, isso daqui é igual a mg dividido por seno de θ, tem um 2 aqui, né? Seno de θ, tem um seno de θ aqui em cima, não podemos esquecer, menos mg, isso tudo dividido por m. Isso tudo dividido por m, né? Então, vai cortar aqui, com essa massa, com essa massa. Esse seno de θ corta com esse seno de θ. Então, o que nós temos é a barra y igual, né, a g sobre 2 menos g. Então, o a barra y é igual a menos g sobre 2. Desde que a gente, então, já encontrou quem que é o a barra. Então, a aceleração do centro de massa é o AX e chapéu, então é G sobre 2 e chapéu menos G sobre 2 J chapéu. E aí a gente está escrevendo aqui em componentes retangulares, né? Em componentes retangulares. Então a gente já encontrou quem que é a aceleração do centro de massa. Agora falta a gente encontrar quem que é a aceleração angular, tá? Daí a aceleração angular a gente vai tirar da terceira equação de movimento, né? Da terceira equação de movimento, que é o somatório dos momentos de força em relação a G é igual a I barra alfa, tá? Então, agora, a única força que vai contribuir para o momento de força é a força F1, porque a gente não tem mais F2. Então, o somatório de mg é igual a L1 vetorial F1. Lembrando que a força-peso não contribui, porque ela já está sendo aplicada sobre o centro de massa, né? Então, isso é igual a I barra alfa, né? Então, o que a gente tem aqui, lá, voltando lá no início, mas você pode fazer o produto vetorial aqui para verificar, isso é igual a R1x F1y menos R2y F1x, né? Isso é igual a I barra alfa. Então, indo aqui para frente, onde eu resolvi mais um pouco, nós temos o R1x é menos A sobre 2, né? É menos A sobre 2, a componente é negativa, né? Então, menos A sobre 2, F1 seno θ, que é componente aqui é positiva, F1y é componente é positiva. O R2y, a componente é positiva, mas tem esse sinal de menos aqui, né? Então, fica menos, aí o B sobre 2, R2y, e o F1x, ele é positivo, né? A componente é positiva. Então, fica menos B sobre 2, F1 cosseno de θ. O I barra está lá no começo do exercício. O I barra é 1 sobre 12 M, que multiplica, né, A quadrado mais B quadrado. Isso vezes alfa. Vezes alfa. Então, beleza. Daqui para frente, a gente tem que desenvolver mais para poder encontrar quem que é o alfa. Vamos fazer isso, então. Vamos fazer isso. Então, vamos lá. Eu já coloquei aqui, então, um F1 sobre 2 em evidência. Coloquei o sinal de menos aqui também, para fora. Ficou A seno θ mais B cosseno θ. Então, vamos lá. Fica, então, menos o F1 é mg sobre 2 seno θ.
tá? Sobre 2 seno θ, só que tem esse 2 aqui, então vai ficar 4 seno θ. 4 seno θ. Aqui, aí lembrando, né? O θ é 45 graus. Então, vamos substituir já o seno de θ. Então, vai ficar 4 aqui. O seno θ é raiz de 2 sobre 2. Então, vai ficar 2 sobre raiz de 2 aqui. Tá? Aí vai ficar aqui A. Seno de θ é raiz de 2 sobre 2. Mais B, que é raiz de 2, cosseno de θ também é raiz de 2 sobre 2, cosseno de θ é raiz de 2 sobre 2, igual a 1 sobre 12 ao m, né? M ao quadrado mais b quadrado, que multiplica alfa. Tomar muito cuidado para não errar aqui, né? Então, a massa aqui corta com essa massa, esse 2 corta com esse 2, corta com esse 2, esse raiz de 2 corta com esse raiz de 2, corta com esse raiz de 2, né? A gente vai simplificando bastante aqui. E aí o que a gente tem, então, é alfa, vamos lá, alfa é igual a menos, esse 12 vai passar para o outro lado multiplicando, então vai ficar 12 dividido por 4G. Aí a gente vai ter A mais B aqui. A mais B dividido por A ao quadrado mais B ao quadrado, né? Então, 12 dividido por 4 é 3, né? Então, fica menos 3G, multiplica A mais B, dividido por A ao quadrado mais B ao quadrado. Veja que A mais B é maior que zero. E também A ao quadrado mais B ao quadrado é maior que zero. Ou seja, a aceleração angular, ela está dando negativa, o que faz muito sentido, né? Porque se ela dá negativa, significa que a rotação, na verdade, é no sentido horário. Então, agora a gente pode corrigir esse sentido aqui, que a princípio eu coloquei no sentido anti-horário, mas que a gente, né, tinha uma intuição boa de que seria no sentido horário, né? Afinal, a mola arrebenta aqui, daí o que que a gente pensa que vai acontecer? Vai girar no sentido horário, né? Porque vai soltar de cá, então vai girar no sentido horário. E outra coisa que a gente pode corrigir agora, né, que também faz muito sentido aqui, se a gente for pensar pela lógica. O, o A barra Y, na verdade, ele é negativo, né? Negativo, que é uma coisa que era claro, né? Era claro, mas aí a gente supõe tudo positivo no início, só para a gente tirar esses valores depois no final, né? Então, só corrigindo aqui, né, a gente tem um m a barra y aqui, que na verdade ele aponta para baixo. Então, nós temos, só para colocar aqui junto, né, a aceleração angular negativa, bonitinha, como esperado, e a aceleração barra, só reescrever aqui, é g sobre 2 i chapéu menos g sobre 2 j chapéu. Então, veja que o exercício ele não é tão complicado assim, ele é um exercício simples, é aqui para a gente treinar essa parte, né, essa parte aqui da dinâmica de rotação dos corpos rígidos. É um exercício interessante porque a gente mostra que às vezes a gente precisa da situação estática para tirar alguma informação de lá para usar na situação do dinâmica, né? Então é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima.